assunto é paternidade de Deus. Assunto fantástico, assunto maravilhoso, um assunto que nos faz rir, nos faz chorar, porque quando a gente fala da paternidade desse Deus, a gente fica constrangido. Eu acho que essa palavra, ela é inerente quando a gente fala desse Deus Pai, né? E para ficar constrangido comigo aqui, eu tenho 3 amigos fantásticos, 3 homens muito inspirados por Deus e que desempenham um papel muito minucioso lá no Ministério Clínica da Alma. Tá o líder do Ministério Clínica da Alma, pastor Rogério, bom, muito elegante. Estamos aqui de sol hoje, né? Estamos aqui, amarelados. Muito bem. Pastor Rogerinho, benção demais ter você aqui, viu, pastor? Obrigado. E também o nosso engravatado pastor Guerra. Rapaz do céu, esse pastor tá cada dia mais bonito, muito elegante. Vocês estão elegantes demais, viu? Muito bem, pá. Olha, e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é a paternidade de Deus. Deixa eu até antes de tocar no assunto, lembrar do Ministério Clínica da Alma, porque você que está assistindo agora esse momento maravilhoso, que é o momento de a gente falar da alma da gente falar de coisas que acontecem e que nos afligem, a gente precisa entender que existe um ministério que não termina aqui nesse programa. O programa termina, mas o ministério continua. Então você pode ser atendido gratuitamente por pastores muito abençoados, pastores que levam a sério a sua vida, levam a sério o seu sigilo. Você que precisa de atendimento urgente, os contatos do Ministério Clínica da Alma vão passar todos aqui embaixo. Você pode ser atendido lá, você pode ligar e marcar um horário com eles. Também dá uma passada lá para conhecer as estruturas do ministério. O pastor Rogério tem uma equipe de voluntários, e de voluntários não somente pastores ou obreiros da Igreja Batista Lagoinha. Não, também tem profissionais ligados à saúde, porque nós entendemos que o corpo precisa também desse atendimento médico. A gente não acredita que tudo provém do espírito, mas que muitas coisas que refletem na saúde dão origem a problemas espirituais e vice-versa. Então, lá tem profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, a psicopedagogia, tem nutricionista também, né? Até nutricionista. Temos uma pessoa que dá um suporte. Chique. É um ministério completo. Você quer ser atendido, entre em contato com o Ministério Clínica da Alma. A gente vai falar ao longo do programa também sobre os cursos e outras coisas maravilhosas que o Clínica da Alma sempre tem à disposição. Lembrando que você pode participar aqui com a gente mandando o seu tweet para @Clínica da Alma. @Clínica da Alma, você manda para a gente aqui o seu tweet e também ligando no 3209-3301. 3209-3301 é o telefone para você falar aqui com a gente, mandando sua mensagem. Você é atendido por uma central de atendimento, você deixa a sua mensagem e essa mensagem chegará impressa aqui para a gente e aí nós vamos ler aqui e perguntar ou também dar crédito ao seu testemunho com os 2 fiéis escudeiros que sempre estão aqui, os convidados de hoje, como o pastor Rogerinho. Gente, é um tema que eu particularmente me sinto muito honrado em conversar com vocês, porque é gostoso a gente sentir filho, né? Sentir filho de um pai, né? Que é presente. Todo mundo é filho, né? Que nos assiste aqui, todo mundo é filho. Mas nem todos são filhos de pais presentes ou pais que ainda estão vivos. Mas esse é um Deus que, ainda que o pai e a mãe abandone, Ele jamais nos abandonará. Eu não vou falar mais, senão vou ficar aqui pregando. Então, pastor Rogerinho... Você é o nosso convidado, pode continuar. O tema é muito gostoso, a paternidade de Deus é muito gostosa. O que nós temos hoje? O pastor Guerra traz as definições sempre, né, pastor Guerra? Nós temos muita coisa para falar sobre isso. Tem muitas, né? Nós temos, é uma área que ela é bem extensa, né? E muito forte. E é uma área que a gente trabalha muito dentro da área de cura interior, a questão de paternidade. Então tem algumas perguntas aqui, o versículo básico é Lucas 15, de 25 a 32, tá? Então, Lucas 15, do 25 ao 32. É bom a gente dar uma lida, né? Então, enquanto o pastor Guerra vai abrir na Bíblia, Lucas 15, capítulo 25 ao 32, esse tema é um tema muito específico e você que tem alguma coisa já a dizer sobre isso, manda pra gente a sua mensagem, pode ligar aqui pra gente e a gente vai ficar muito feliz em poder te ajudar também no seu testemunho. Lembrando que você pode fazer perguntas aqui ao vivo e a gente não vai ter problema nenhum em responder. É claro que aquilo que é muito sigiloso a gente guarda também para o atendimento pessoal. Vamos lá, pastor. É uma parte dentro da parábola do filho pródigo, né, que ele fala assim, ó: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Ele disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, lhe disse ao pai: Eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, os teus filhos, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. É um texto bem conhecido, mas que tem muita coisa a dizer sobre o tema, né, pastor Guerra? Né? E aqui nós temos algumas perguntas sobre isso que eu queria até assim que as pessoas que estivessem nos assistindo refletissem em cima dessas perguntas. A primeira, alguma vez você já pensou o que Deus pensa a seu respeito? E muitas vezes a pessoa, o que Deus pensa a nosso respeito, né? Acha difícil crer que Deus te ama tanto quanto diz a palavra? Muitas pessoas, né, têm dúvida pelo passado dela, que é o que nós vamos falar aqui depois e colocar sobre isso, né? Como ele se sente sobre você e sobre nós? Como ele é realmente? Uau! Não é? Então são as perguntas assim que as pessoas têm que perguntar. E muitas vezes a gente pergunta. Uma vez eu perguntei a uma pessoa assim: como que você enxerga Deus como Pai? E essa pessoa ficou a noite inteira em diarreia. Aí me ligou no outro dia e falou: pastor, você me fez uma pergunta assim que mexeu comigo. Me deixou mal. Deixou mal, entendeu? Então, muitas vezes a paternidade ela traz essa... Eu acredito que são perguntas que elas por si só arrancam lágrimas nas suas respostas. Porque a gente vive numa sociedade, aí eu quero perguntar para você, pastor Rogério, pastor Rogerinho, que a sociedade é uma sociedade muito rápida hoje, é muito fast food, onde principalmente em cargos de liderança, muitas vezes nos pastores, no pastorado, as pessoas acompanham muita vida alheia, ajuda todo mundo, está presente com a igreja, visita hospitais, o tempo integral está servindo ao ministério, mas esquece muitas vezes da sua própria casa e dos seus próprios filhos. E quando olha para casa, o filho cresceu e cresceu sem muitas referências de um pai. E isso reflete diretamente na pessoa de Deus. Você vê mulheres que foram estupradas com dificuldade de encarar Deus como um pai amoroso. E aí vai diante de tantas outras coisas. É mais ou menos isso? É por aí e muito mais, né? Mas verdadeiramente essa é a realidade. Porque nós, como homens, como pais, agora que você em breve vai ser pai também... Você viu que chique. Então, os nossos filhos sempre vão olhar para nós, né? E vão nos ter como referência. E principalmente nós, como pais cristãos, nós temos uma responsabilidade ainda maior de nós podermos ensiná-los no caminho, né? Ou seja, eles poderem ver em nós aquilo que nós estamos ensinando. Então, por que hoje as pessoas têm tanta dificuldade de visualizar e enxergar os pais como referência? Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde a figura masculina está totalmente deturpada, né? Muitos pais são ausentes. Sim. E não só pela ausência física, muitos são, posso chamar assim, estoicos emocionalmente, ou seja, eles não conseguem transferir, ou seja, o carinho, o afeto, a aceitação aos filhos, não é? Não conseguem expressar carinho, porque não receberam dos seus pais também, não é? Os avós foram extremamente duros, secos, muitas vezes tratavam, não é, os filhos como uma coisa, não é? Estavam lá para servir muitas vezes, né? Então, só que o nosso Deus é completamente diferente, né? E quando você faz uma pergunta dessa, qual é a sua visão a respeito de Deus, né? E quando você começa a ouvir a história da pessoa, ela começa a falar já sobre o seu pai, você vai perceber que a mesma visão que ela teve do pai, ela Sim. tem em Deus da mesmo jeito. Se era um pai rude, um pai que se embriagava, chegava, espancava todo mundo, que nunca estava presente, sempre estava viajando, e os maiores cuidados sempre foi da mãe, né? Então, tudo isso afeta. Então, hoje nós vemos dentro da igreja como um todo, não estou falando da igreja da Lagoinha, mas da igreja como um todo, nós vemos uma carência tremenda nessa área.
Não, e eu lembro, muito forte. E eu lembro, inclusive, quando o Diante do Trono gravou o DVD e o CD nos braços do Pai, o quanto isso trouxe de repercussão por todo o Brasil e fora do Brasil. Foi um dos DVDs mais marcantes, a gente pode dizer, do Diante do Trono, com um tema específico, porque realmente ali as ministrações eram ministrações que curavam realmente essa questão relacionada à paternidade. Pastor Rogerinho, você acredita que muitos problemas que são derivados têm uma raiz, e essa raiz muitas vezes é a falta de referência paterna, desses limites estabelecidos por um pai, desse amor estabelecido pela figura paterna? Com certeza. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de voltar à primeira. Você fica à vontade. Com relação a alguém tão nós, bem vestido tem que decidir. A nós, como pessoas que estamos envolvidos no ministério. Porque eu sei que muitas pessoas que nos ouvem, elas estão envolvidas no contexto de igreja, no contexto de ministério, e muitas vezes nós negligenciamos essa função paternal, né, ou esse nosso ministério dentro de casa. Sim. Né? Então, não só se trabalha dentro de casa, se exerce ministério também dentro de casa. Exatamente. Né? Porque a gente tem uma visão um pouco desfocada dos próprios princípios que devem nortear o nosso ministério. Uma das coisas que é muito marcante no ministério de Jesus e que a gente vê falar muito pouco é que Jesus veio para revelar o Pai. Essa é uma das coisas mais importantes do ministério de Jesus. Jesus não veio para curar, não veio para expulsar demônios. Isso foram coisas que foram acontecendo no decorrer do ministério que revelavam o amor do Pai para aqueles que estavam enfermos, para aqueles que estavam oprimidos, mas o foco de Jesus era realmente revelar o Pai. Aquele que me vê, ele vê o Pai. Então, a essência, né, do cristianismo, do evangelho, deve ser essa. Então, se nós, como líderes e envolvidos no ministério, né, negligenciarmos essa característica do ministério de Jesus, nós estamos fazendo o ministério manco. E segundo o nosso nome, né? Não segundo o Evangelho, segundo Cristo, que é o próprio o Evangelho em pessoa, carnificado. Né? Até, pastor Rogerinho, você vai complementar a resposta. Coloca também a ideia, porque eu gostei muito da ideia que você trouxe da verdade, a ideia da verdade que você trouxe, dessa referência do filho sempre levando a honra ao pai. E eu queria que você falasse também um pouco para essas pessoas órfãs de pai que nos assistem e que não têm essa referência, ou que teve uma mãe que foi uma guerreira, que foi uma mãe e pai junto, né? Diante disso tudo. De alguma forma, há um relacionamento distinto com Deus? A gente sabe que não, mas a pergunta é para você responder mesmo. Há um relacionamento distinto com Deus por não ter tido pai? Deus, ele é um pouco diferente com quem é órfão ou não? Olha, ele tem uma promessa especial para os órfãos. Ele se define como sendo o Deus dos órfãos, o Deus das viúvas, o Deus do estrangeiro. Então, isso nos dá uma visão de que Deus cuida de uma maneira especial de grupos diferentes de pessoas. Agora, por que Deus se importa, né? Vamos dessa maneira. Por que Deus se importa tanto com o órfão? Porque Ele sabe, claro, que nós temos essa necessidade dessa referência paterna. Aí eu volto à sua pergunta. Essa necessidade de uma referência, né, vai nos ajudar a formar aquilo quem nós realmente somos. Sim. Ela vai interferir na formação da nossa personalidade, ela vai interferir na nossa definição sexual. Sim. Né? Ela vai interferir no nosso posicionamento em relação à vida. Então, a figura paterna, ela é uma figura extremamente importante na vida do ser humano. E não é apenas na vida da criança.
Que benção. Sabe, ela é importante em toda a história de vida da pessoa.